gerar tanta questão. Não, você Vamos lá. vai ter que fazer igual o Sandy Júnior. Como? Vai ter que rebolar. Por aí. Deixa eu pegar aqui a atividade. Acho que eu tô... nem entrei. 5.1, atividade 7, P2. Então tá aí, né? Eu experimentei, gente, fazer com o ChatGPT, ele que montou o formulário. Coloquei as perguntas lá, né, baseadas no vídeo, e ele que criou para mim esse formuláriozinho aí. Só incluí o QR Code e o link do vídeo que ele não tinha feito. Ficou até bonitinho, né? E deu espaço. Bonitinho. Era isso que eu ia falar. Poxa, ficou perfeito com espaço. A gente pode imprimir e responder aí nesses espaços. Então, a partir do vídeo, né? Vocês viram lá o que cada etapa ali, o que cada mineral acontecia, né? Qual era o estímulo, acetilcolina, etc. Tem tudo lá explicadinho no vídeo. Aí eu coloquei, explique o papel do íon cálcio no processo de contração muscular esquelética. De onde ele é liberado e qual sua função no sarcômero? Então, o que vocês responderam aí? De onde ele é liberado? Ele é liberado do retículo endoplasmático. Isso, que a gente chama como? É o sarcoplasmático. Retículo endoplasmático. Isso aí, é o retículo sarcoplasmático, que na verdade é o retículo endoplasmático, né? O retículo sarcoplasmático, ele armazena o cálcio e aí na contração muscular esse cálcio é liberado. Qual a função dele no sarcômero? O que o cálcio faz para que a contração aconteça? Professor? Eu coloquei que se liga a troponina, uma proteína presente nos filamentos finos de actina. Essa ligação causa uma mudança na conformação da troponina, que por sua vez move a tropomiosina, uma proteína que bloqueia os sítios de ligação da miosina na actina. Ainda continuei. Com os sítios de ligação expostos, a miosina pode se ligar à actina e iniciar o ciclo de contração muscular. Eu botei assim, ó. A minha resposta ficou maior. Eu botei um pouco diferente. Fala. Quem falou? Stephanie? Eu não, e a... eu. Não sei. Não estou ouvindo. Posso ler? Pode. Eu botei assim, o cálcio se liga a uma proteína chamada troponina, que faz parte do complexo troponina-tropomiosina. Esse complexo, ele bloqueia o local de ligação entre a actina e a miosina. Quando o cálcio se liga à troponina, o complexo sai do caminho, deixando a actina livre para se ligar à miosina. É isso? Exatamente. Tá. Exatamente. E aí assim, a contração acontece. O cálcio é liberado do retículo endoplasmático, que tem a função de se ligar à troponina e permitir, assim, a actina e a miosina interagirem entre elas. E assim acontece o músculo se contrai. Perfeito, também está correto. É isso aí. Gente, e aí, se falta cálcio, tem contração? Não.
Não. Não. A contração fica prejudicada, tá? Uhum. Se faltar qualquer um desses fatores, a contração fica prejudicada. Tem um exame que é feito quando a gente tem um infarto, que é a dosagem de troponina, troponina 1. As troponinas elas são específicas para cada tipo de músculo. No músculo esquelético tem um tipo de troponina, no músculo cardíaco tem outra e no músculo liso tem outra. Acho que o músculo liso nem tem. No músculo liso a contração é diferente. No músculo liso não tem os sarcômeros. Acho que não tem nem troponina no músculo liso. E aí, quando tem um infarto, quando o médico suspeita de um infarto do miocárdio, faz a dosagem de troponina 1, que é a troponina contida no músculo cardíaco. Se tem infarto, as células cardíacas se rompem e a troponina que está dentro delas cai na corrente sanguínea e aumenta a quantidade dessa troponina no sangue. Tá? Então, troponina 1 aumentada significa que teve um infarto do miocárdio. Tá? É relacionado a isso também. Descreva o ciclo de contração muscular, explicando como a actina, a miosina e o ATP participam desse processo. O que acontece com a cabeça de miosina em cada etapa? No início, com o músculo em repouso, a cabeça da miosina já está ligada ao ATP e ela quebra o ATP armazenado a energia. Isso deixa a miosina energizada, pronta para ativar. Não sei se ele está me ouvindo, se caiu. Vê, Keninha. Acho que caiu. Eu acho que ele caiu aí. Ele não. saiu da aula. André? Voltei. Ah, Não sei o que aconteceu aqui, eu tô falando sozinho. eu estava falando. Eu tava falando sozinho. Descreva o ciclo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. O professor foi abduzido por alguns instantes e devolver ele de volta. Gente, e até demora até perceber o que está acontecendo. Aí eu vi que parou de compartilhar. Tá falando sozinho. Descreva o ciclo de contração muscular, explicando como a actina, a miosina e o ATP participam desse processo. O que acontece com a cabeça da miosina em cada etapa? Então, assim, no ciclo. No início, com o músculo em repouso, a cabeça da miosina já está ligada ao ATP e ela quebra o ATP armazenado, a energia. Isso deixa a miosina energizada, pronta para ativar. Porque eu fui escrever, eu escrevi tudo que eu fui ouvindo ela falar no vídeo. E aí eu escrevi tudo, né? Tudo que ela falou que eu não entendi, eu voltei para poder responder as perguntas essas perguntas. Aí eu não sei se está certo. Essa E na parte contração? aí. Na contração, o que acontece? Aí ocorre quando um estímulo do neurônio motor, o cálcio é liberado e se liga a troponina, então o complexo troponina-tropomiosina sai do caminho, expondo o sítio de ligação na actina. A miosina se liga à actina e a cabeça da miosina usa a energia que guardou o ATP para se dobrar, puxando a actina ao centro do ATP, ao centro do sacórmero. E isso é o que faz o músculo se contrair. Depois, uma nova molécula de ATP se liga à miosina, fazendo ela voltar ao formato original e se soltar da actina. Isso repete várias vezes e a contração contínua, enquanto tiver cálcio e ATP. Professor, tá gravando? Opa! Tá ouvindo? Tô ouvindo. Peraí, rapidinho. Tá gravando, tá gravando. Obrigado por ter perguntado.
André, Oi. eu botei assim. Peraí que eu já vou comentar. Peraí, já vou comentar a resposta da colega aí. A minha resposta ficou diferente. Peraí. Bem diferente. Ó, então, assim, essa resposta que ela deu tá perfeita, tá? Só que assim, tá muito grande. Tá isso que fugindo eu o vi. foco, tá fugindo o foco do ATP. Que ali eu queria só actina, miosina e ATP. Não precisaria descrever todo o processo da contração. Tá? Então, só no repouso, o ATP está na miosina. Na contração, o ATP é quebrado e a cabeça da miosina se move, trazendo a actina. Novo ATP se liga e a contração vai acontecendo. Repare que aqui eu não coloquei o relaxamento do músculo. Né? No relaxamento do músculo, o cálcio entra para o retículo sarcoplasmático de volta, a troponina se liga à tropomiosina de volta, ou melhor, se desliga da tropomiosina e a tropomiosina volta a cobrir o sítio de ligação entre miosina e actina, e aí vai desfazendo a contração. Tá? Então, Depois eu vou reescrever ela. Ô, então, André, eu acho que... Fala, Marina, fala. isso, porque eu botei uma resposta grande, mas aí eu botei assim no final. Ou seja, o ATP é essencial para a miosina se desprender da quitina e se preparar para um novo ciclo. E isso não seria uma resposta, né? Não, não. Não. Então Não. vou. Ele é fundamental para a cabeça da miosina trazer a actina. André, Hum. eu botei assim. O ATP se liga à cabeça da miosina, que se desprende da actina. A miosina leva energia ao quebrar o ATP. Com o cálcio liberado, a cabeça da miosina se liga à actina e se movimenta puxando o filamento da actina. Depois, um novo ATP se liga ao ciclo e recomeça tudo de novo. Tá. Aí você juntou duas coisas aí que estão meio perdidas. Lê de novo o início para mim. O ATP se liga à cabeça da miosina. Ok. Tá lá ligadinho. Aí botei, a miosina leva energia ao quebrar o ATP. O cálcio é liberado e a cabeça da miosina se liga à actina. E se Então, movimenta esse cálcio sendo liberado aí não precisaria colocar. não? Porque tá focando aí só do ATP. Tá dando a ideia de que o cálcio é que vai fazer o movimento da miosina acontecer. Entendi. Tá? Cuidado aí. Então, é só do ATP, actina e miosina que está envolvida nessa resposta. Tá, ok. As respostas de vocês não estão incorretas. Só estou direcionando vocês para o objetivo da pergunta. Tá? Vai ser mais fácil até para estudar, né? Exato, exato. Porque a ideia dessas perguntas que eu criei é vocês entenderem a função de cada elemento na contração muscular. Então, o cálcio tem uma função, a troponina tem uma função, a tropomiosina tem uma função, a miosina e a actina têm uma função, o ATP na miosina tem uma função. Então, a ideia é que vocês consigam identificar as funções de cada um em cada momento da contração. Tá? André, Oi. eu Nada. tentei resumir a minha o máximo possível. Aí ficou assim, ó. O ciclo segue essas etapas. Ligação. Com os sítios da actina expostos, a cabeça da miosina se liga à actina. Então, aí não tem ATP envolvido. Pivô. Ocorre o movimento da cabeça da miosina, deslizando filamentos e encurtando o sarcômero. Aí você já pode incluir que faz isso quebrando ATP, usando a energia do ATP. O desligamento. A ligação de uma nova molécula de ATP à miosina faz com que ela se desligue da actina. E reposicionamento, a hidrólise do ATP reposiciona a cabeça da miosina para um novo ciclo. Exatamente. Perfeito, tá ótimo. Só coloca ali naquela. Só tiraria a primeira parte que você colocou, porque não está relacionando o ATP, está relacionando mais o cálcio com a troponina, né?
e a junção dele com a da actina e a miosina. E na segunda eu já colocaria o ATP para fazer o movimento da miosina, da cabeça da miosina. André, Oi? essa número 2, Ah, quando eu fiz nesse site aí que tira, né? Essas coisas aí como é que é? GPT, né? GPT. Aí tá assim, desligação do ATP, então você falou que não tem, né, no início. Ou tem? Ligação tem. O ATP fica do ligado na ATP a miosina. miosina? Tá. Isso. Aí ela me deu por etapas. Aí tá assim, depois disso, aí ela explica o que é isso. Aí tá assim, hidrólise do ATP. Peraí, menina. Desculpa, olha a minha cachorrinha aqui, capta minha caneta. Aí depois tem, aí ela explica isso, a hidrólise do ATP. Aí depois tem formação da ponte cruzada, explica isso. Golpe de força, que a miosina libera. Não sei, eu não entendi. Aí você está falando aí que é outra coisa. Aí desligamento da miosina, que é uma nova molécula de ATP, se liga à cabeça da miosina, fazendo com que ela se desligue da actina, e recomeço do ciclo. O ciclo se repete enquanto houver o ATP e cálcio disponíveis. Isso aí. Se não tem cálcio, a miosina se desprende toda da actina e para a contração. É isso aí. Ele só complicou um pouquinho mais. Faz o seguinte, experimenta fazer o seguinte. Joga as perguntas para ele e pede para ele responder baseado no vídeo. Aí você coloca o link do vídeo para ele também, na mesma pergunta. Pede assim, ChatGPT, responda para mim essas perguntas baseadas nesse vídeo. Aí põe lá as perguntas e o link do vídeo, vê se ele consegue extrair de acordo com o vídeo. De repente ele consegue. Estou fechado aqui, desculpa. Eu fiz a mesma coisa que a outra falou. Eu fui reescrevendo o que ela foi falando, né? Para tentar entender geralmente o que geralmente eu faço assim para estudar. Isso aí. Mas aí depois eu vou ver lá direitinho. Tá? Mas é só ATP, miosina e actina, gente. Tenta fugir dos outros elementos envolvidos na contração. Explique como o estímulo nervoso é transmitido do neurônio motor até a fibra muscular. Aí, esse estímulo nervoso transmitido até a fibra muscular. Qual é a função da acetilcolina nesse processo? Então, o estímulo nervoso veio lá do neurônio motor, um neurônio eferente, né, que saiu, que tem o estímulo vindo lá do encéfalo ou da medula espinhal, indo até o músculo. Então, como que esse estímulo nervoso foi transmitido? Eu coloquei assim, André. O neurônio motor libera um neurotransmissor chamado acetilcolina na função neuromuscular, local onde o nervo encontra a fibra muscular. A acetilcolina ativa canais na membrana da fibra muscular, permitindo a entrada de íons e gerando um impulso elétrico que se espalha pela fibra. É isso? Ou tá grande demais? Peraí. Então, ó, estou resumindo aí, ó. Neurônio motor secreta acetilcolina, que abre os canais de sódio na membrana da fibra muscular, gerando potencial de ação na membrana da fibra muscular. Tá? Isso é a função da acetilcolina. É isso, abrir canais de sódio na membrana, aí o sódio entra e gera o potencial de ação. Esse potencial de ação é que vai fazer o retículo sarcoplasmático liberar o cálcio para a contração acontecer.
Mas eu não preciso colocar isso, porque a pergunta é como o estímulo nervoso é transmitido, do neurônio motor até a fibra muscular. Ok? É isso aí. É isso aí. Alguém colocou outra coisa? Eu coloquei a contração muscular só acontece quando há um estímulo vindo do neurônio motor, chamado de potencial da ação. Chega até o músculo e atinge proteínas sensíveis no retículo sarcoplasmático. Essas proteínas percebem a voltagem, muda de forma e libera o cálcio no sarcoplasma. Essa é a liberação da cabeça que dá início à contração. Não tem liberação da cabeça. Esse Tem, daqui para, tem, então, tá. no caso, até o... Essas proteínas percebem a voltagem e muda de forma, ou só até o sarcoplasmático? Não, antissarcoplasmático. Do potencial de ação. Potencial de ação. Ok. Então, repara, ela aí já colocou a resposta mais completa. Porque o potencial de ação é gerado no neurônio motor por sinapse elétrica. Então, vem um impulso por sinapse elétrica via neurônio motor. O neurônio motor, quando secreta acetilcolina para a fibra muscular, é uma sinapse neuromotora, é uma sinapse entre o neurônio e uma fibra muscular, e é uma sinapse química, porque libera acetilcolina. Então, por sinapse elétrica, o estímulo vem do encéfalo pelo nervo. Quando esse estímulo chega no músculo, se transforma em uma sinapse química, e aí o neurônio motor secreta acetilcolina. Por isso, uma sinapse química. Mas a minha resposta está dizendo isso. A sua resposta está dizendo isso, ela só não está incluindo o potencial de ação que ocorre do encéfalo pelo neurônio até chegar no músculo. Sua resposta está do neurônio motor para o músculo. Mas já atende, tá, Marina? Mas já atende. Entendi. Já atende ao que foi perguntado. Fala. E assim, ó, o neurônio libera da sináptica acetilcolina, que se liga ao receptor, gerando assim um impulso elétrico que inicia a contração muscular. Que inicia o potencial de ação. Inicia o potencial de ação na membrana da fibra muscular. Nada. Vamos tentar pensar sempre no efeito direto que cada componente desse tem na contração. Tentar deixar bem detalhadinho. O que é o acoplamento excitação-contração? Relacione o estímulo elétrico à liberação de cálcio e ao início da contração muscular. Aí tem a ver com o que a colega colocou de complemento na resposta 3. Eu coloquei que é um processo que liga o sinal elétrico, excitação, vindo do neurônio à contração do músculo. Esse impulso elétrico faz com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio, que ativa o mecanismo de contração dentro do sarcômero, com a ajuda do chat. Tá ok. Então, assim, a excitação é justamente a chegada desse estímulo, que é quem? A acetilcolina, né? A excitação veio da acetilcolina sendo liberada pelo neurônio motor, e isso faz com que o potencial de ação gerado na questão 3, né? Então, assim, ó, o potencial. Não, vou colocar tipo o que a Marina fez. Primeiro o que é a excitação e depois a contração. A excitação ocorre com o estímulo
elétrico promovido pela acetilcolina. Que induz o potencial de ação induz o potencial de ação induz o potencial de ação a... Deixa eu buscar uma palavra que não fique tão repetitiva. Induz o potencial de ação a estimular o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. O cálcio se liga à troponina, né? Uhum. Se liga à troponina, induzindo a contração do sarcômero. A contração do sarcômero. Seria mais ou menos isso daí. André, ó, o outro me deu 11 passos, mas não vou falar deles. André, então, se eu tiver que escrever isso tudo na prova, eu tô a pé. Esse é o problema, lembrar esses palavrões aí. Poxa, complicado. Tenta fazer isso, Fê. Manda para o chat GPT o link do vídeo e as perguntas. Vê se ele consegue extrair. Eu não sei se ele consegue captar áudio de vídeo. Não sei se boa ideia, hein, André? Entendeu? Farei isso. Se der certo, né? Mas eu estou copiando o que você está escrevendo. Isso. Após a contração, como a fibra muscular retorna ao estado de relaxamento? Qual é o papel do retículo sarcoplasmático nesse momento? Ih, tá grande. Professor. É porque é praticamente o contrário da contração, né? Você tem que ir tirando os fatores que causaram a contração, né? Fala. Eu coloquei assim, por meio da remoção de cálcio do sarcoplasma, que é o papel do retículo sarcoplasmático, é absorver ativamente os íons de cálcio, usando bombas de cálcio dependentes do ATP. Isso, perfeito. E aí retirou o cálcio, o que acontece? A troponina bloqueia de novo o contato entre a quitina e a miosina? A tropomiosina que bloqueia. Uhum. Tropomiosina? Isso. André, Tropomiosina que bloqueia. Oi. Eu coloquei assim, ó. A fibra muscular relaxa quando CA2+ é ativamente transportado de volta ao retículo sarcoplasmático por bombas de cálcio. Tem o cálcio livre, a troponina volta ao seu estado original e a tropomiosina cobre os sítios de ligação da quitina e a contração cessa. Perfeito. Perfeita essa resposta, Steph. Muito boa.
Muito boa. Mas basta só o cálcio voltar para o retículo sarcoplasmático para isso acontecer? Se tiver acetilcolina ainda secretada ali, interagindo com a membrana do músculo, o que vocês acham que vai acontecer? Como é que é, André? Se ainda tiver acetilcolina interagindo com os receptores da célula muscular, vocês acham que a contração vai deixar de acontecer? Sim, acho que sim. Acho que deixa, nem vou falar, não. O que vocês acham? A acetilcolina promove a excitação da célula muscular, liberando o cálcio do retículo sarcoplasmático, certo? Então, essa acetilcolina ela também tem que se desligar do receptor, senão o estímulo continua. E aí a contração não para. Tá? É importante também isso. Porque ela é destruída por uma enzima. Isso, ela vai ser quebrada, ela vai ser removida dali. Ela estava fechada. Acetilcolinesterase. Uhum, Para parar o sinal nervoso e permitir o relaxamento, é isso? Exatamente. Exatamente. Posso ler minha resposta? E aí é que o retículo sarcoplasmático vai absorver o cálcio. Pode falar. É grande. O músculo só relaxa quando o cálcio é recolhido de volta para o retículo sarcoplasmático, usando bombas de cálcio que gastam um ATP. Ok. Aí, sem o cálcio, aqui para mim saiu a troponina, bloqueia, mas você falou que é tropomiosina. É tropomiosina. Essa parte aí você pega da resposta da Stephanie. Então fica melhor. Bloqueia de novo o contato entre a quitina e miosina e o músculo volta ao estado de repouso. A acetilcolina também é destruída por uma enzima, a acetilcolinesterase, para parar o sinal nervoso e permitir o relaxamento. Só achei grande demais. Exatamente. Se não tem a acetilcolina, se a acetilcolina continuar presente ali ligada à fibra muscular, ela vai continuar induzindo a contração. Não vai deixar o retículo armazenar o cálcio. A contração continua. Mas tem uma resposta menor? Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse tamanhão aqui? O cálcio. Você não vai colocar aí, não? Você não vai colocar aí na resposta, não? Vamos lá. Após a contração, retorna ao estado de relaxamento. Com a remoção. André, posso ler a minha rapidinho? Pode. Após a contração muscular, as suas fibras relaxam porque o cálcio é recolhido de volta para o retículo sarcoplasmático e este tem a função de armazenar o cálcio e removê-lo do citoplasma das células musculares e a interromper o processo de interação da actina e miosina, o que permite o relaxamento muscular. Perfeito, foi o que a Stephanie colocou. Perfeito. Só faltou a parte da remoção da acetilcolina. Então, consegue. Não tem mais espaço.
Professor, você vai colocar no AVA? Uhum. Obrigada, é porque eu não estou podendo acompanhar. Acontece isso. Que volta a bloquear. Tira a folha. É. Não coube. Faltou letra O. Então, com a remoção da acetilcolina do receptor da célula muscular e a entrada de cálcio de volta no retículo sarcoplasmático, a troponina se desliga da tropomiosina, que volta a bloquear a ligação entre miosina e actina, e ocorre o fim da contração. Ok? Vou fazer uma consulta aqui rapidinha, só para vocês. Ação da toxina botulínica. Botilínica, não, botulínica. Botulínica. Toxina botulínica. Aqui. Cadê a imagem? Poxa. Me enganou, hein? Ó, a toxina botulínica ela... Não, aqui não tá... Essa imagem não tá boa, não. Ela não tá explicando como eu gostaria que fosse mostrado para vocês, não. André? Oi. Essa aí é a outra matéria, né, que vai cair na prova? Não, ainda faz parte da contração muscular. Ah, tá. Eu anotei aqui, mas acho que ficou faltando um. Depois eu pego. Aqui, ó. A toxina botulínica, né, o Botox, ele impede a liberação de acetilcolina. E aí o que que acontece? O músculo não vai ter a contração, né? Isso gera uma paralisia. Então a toxina botulínica, ela gera uma paralisia. A pessoa deixa de respirar, a pessoa deixa de ter os movimentos, né, do músculo esquelético, isso leva a uma paralisia. A pessoa não tem contração dos músculos. Essa toxina ela é produzida por uma bactéria, Clostridium botulino. Esse Clostridium ele cresce em alimentos armazenados a vácuo, né? Porque ela é uma bactéria anaeróbica, então o oxigênio ela se desenvolve em ambientes que não têm oxigênio disponível e um pH acima de 4,5. Por isso que é importante na conservação de alimentos, alimentos que, né, que possam conter esse Clostridium botulino, serem mantidos com pH abaixo de 4,5, então tem que usar acidificante nesses alimentos. E também não manter em condições
de aerobiose. Então, por exemplo, tem lá lá no mercado ficam expostos lá, por exemplo, condimentos, cogumelos expostos sem tampa, né? Na parte lá que você pega o na parte que você pega, compra a varejo, eles ficam lá destampados, expostos, né? O profissional vai lá, pega, tá refrigerado, tudo direitinho, mas tem contato com oxigênio. Então ali não vai ter Clostridium botulino. Aí se você compra um frasco, né, um vidro fechado hermeticamente, a vácuo, né? Tem um vácuo ali dentro, não tem disponibilidade de oxigênio. Ali tem chance de ter Clostridium botulino. Aí o que as indústrias fazem? Colocam algum acidificante ali para baixar o pH abaixo de 4,5, que aí o Clostridium não se desenvolve. Tá? Por isso tem naquela solução lá de conserva, tem um acidificante. Não é só a bactéria. Às vezes você vai consumir um alimento que não tem a bactéria, mas já teve contato mas a bactéria já esteve presente nele. E aí ela deixa a toxina botulínica naquele alimento. Então, às vezes, você não ingere o Clostridium, né? O perigo não está só na ingestão do Clostridium, até porque no meio aeróbico ele não sobrevive, ele não se prolifera, mas na toxina que ele deixou ali naquele alimento. Tá? Então, vocês vão estudar esse micro-organismo em microbiologia de alimentos. Eu não sei se o pessoal de Maricá já teve microbiologia de alimentos. O pessoal de Vassouras ainda vai ter. E aí vocês vão estudar isso daí e vai estar linkado a esse mecanismo da contração muscular. Por que que ele causa essa paralisia, né? Porque bloqueia o canal de acetilcolina. E aí, nas expressões faciais, ele é usado também, né? O Botox, a toxina botulínica, na estética, justamente para relaxar a musculatura da face, né, e a pessoa ficar com a aparência mais jovem, né? Ela também gera uma resposta inflamatória, um pouquinho de resposta inflamatória nos locais. Então tem esse site aí da Wikipédia está bem completinho, bem legal. Depois dessa, ninguém vai fazer mais botox, né, André? Você acabou Não, de se tem que ter segurança, né? Tem suas funcionalidades. Depois dá uma conferidinha nesse site do Wikipedia aí, que tem umas funções importantes aí na medicina, tá? Mas se a gente ingerir um alimento contaminado, isso aí pode ser perigoso. É o botulismo, né? Causa o botulismo eu ia falar, eu tô aqui tentando lembrar o nome da da doença, doença, né, né? que causa, né? É o botulismo. Eu vi até essa semana aquelas pessoas, acho que foram 3 pessoas, 2 pessoas de uma família que foram contaminadas, envenenadas, e não se sabia se era comida que eles comeram de um lugar determinado, ou se seria isso aí, né? Eu não sei se era o clotrídio justamente que eles estavam pesquisando, né? Porque tem muitas bactérias patogênicas e graves que podem contaminar alimentos. Eu estou só relacionando o Clostridium porque tem a ver com o assunto da nossa aula de contração, tá? Eu não sei, eu não acompanhei a matéria toda, não sei se eles determinaram um micro-organismo específico, mas se estão investigando, né? Eles estão fazendo cultura daqueles alimentos para tentar identificar qual seria o micro-organismo que estava presente ali nele, né? Queria ver fotos de pessoas com botulismo. Era mesmo paralisia. Professor, Oi. ele pode ser aplicado em casos de tipo, como que eu falar? Ai, eu esqueci o nome. Em articulações também ou não? O Botox? Eu não sei, acho que em articulações costuma ser mais o ácido hialurônico. Ah, tá, o ácido hialurônico. Que é um polissacarídeo que o nosso próprio corpo produz
no líquido sinovial, no líquido das articulações. Ele funciona como um lubrificante. Lubrificante. Uhum. Sim. Eu acho que seria mais o ácido hialurônico. Certo. Eu tô precisando aplicar uns botox também. Aqui, vamos dar um intervalinho agora. 10h20, 15 minutinhos de intervalo. 10h20 a gente retoma com a aula de hoje. Tá? Vai ficar puxado, gente, eu sei, mas a gente não pode perder muito tempo, tá? Então, 10h20 a gente retorna. Tá joia? Tá bom.